A corrida do profeta. Quando Elias superou os cavalos do rei, prepare-se para conhecer a história do homem que desafiou a velocidade e correu mais rápido que os cavalos do rei na antiguidade. Um fato surpreendente deixou a todos atônitos quando um homem comum realizou uma façanha extraordinária. Como conseguiu superar a força e a velocidade dos melhores cavalos reais? Neste vídeo, desvendaremos esse mistério e exploraremos o poder que se esconde por trás dessa incrível façanha. Permaneça atento. A história que está prestes a ouvir é uma das mais incríveis e fascinantes da Bíblia. Em uma época de grande tensão religiosa e política em Israel, surgiu uma figura poderosa que desafiou os reis e os falsos deuses da época. Este homem, movido por uma força divina, realizou façanhas que nos deixam assombrados até hoje. No livro de 1 Reis, capítulo 18, encontramos um dos momentos mais extraordinários de sua vida. Após um dramático enfrentamento com os profetas de Baal, ele demonstrou não apenas seu poder espiritual, mas também uma surpreendente força física. Este acontecimento mudou a história e marcou a fé de um povo. Descubramos agora como ele conseguiu algo que parecia impossível aos olhos humanos. O contexto histórico. Para compreender a extraordinária façanha deste homem, devemos conhecer o contexto histórico em que ele viveu. Naquela época, Israel estava governado pelo rei Acabe e sua rainha Jezabel. Eles promoviam a adoração do deus pagão Baal, causando grande divisão entre o povo. Baal era considerado o deus da fertilidade e das tempestades, e seus cultos frequentemente envolviam rituais contrários às leis de Deus. A corrupção espiritual e moral se estendia por todas as partes, e o verdadeiro Deus de Israel parecia ter sido esquecido. Neste cenário caótico e desafiador, surgiu um poderoso profeta, chamado por Deus para restaurar a fé e a obediência entre os israelitas. Sua missão era clara: enfrentar os falsos deuses e demonstrar que o Senhor era o único Deus verdadeiro. Este contexto de conflito religioso e político prepara o cenário para o incrível acontecimento que estamos prestes a explorar. O desafio no Monte Carmelo. Elias, o profeta chamado por Deus, desafiou diretamente os profetas de Baal para um enfrentamento épico no Monte Carmelo. Ele propôs uma prova definitiva para demonstrar quem era o Deus verdadeiro. Tanto Elias quanto os 450 profetas de Baal deviam preparar um sacrifício em um altar, mas sem acender fogo. O Deus verdadeiro seria aquele que responderia com fogo do céu para consumir o sacrifício. Desde a manhã até o meio-dia, os profetas de Baal clamaram, dançaram e se cortaram, esperando uma resposta, mas nada aconteceu. Nenhum som, nenhum fogo, apenas silêncio. Elias começou então a zombar deles, sugerindo que talvez seu Deus estivesse dormindo ou ocupado com outra tarefa. À tarde, Elias reuniu o povo e reconstruiu o altar do Senhor, usando 12 pedras para representar as 12 tribos de Israel. Cavou uma vala ao redor do altar, colocou a lenha, preparou o sacrifício e ordenou que enchessem 4 jarros com água e a despejassem sobre o sacrifício e a lenha. Repetiu a ordem 3 vezes, até que a água empapasse tudo e enchesse a vala ao redor do altar. Então, Elias orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que se saiba hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que fiz todas essas coisas por Tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar a Ti. Imediatamente, o fogo do Senhor caiu do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e até a água da vala. Ao ver isso, o povo se prostrou e exclamou: O Senhor é Deus. Essa confrontação não apenas demonstrou o poder do Deus verdadeiro, mas também expôs a falsidade dos ídolos, restaurando a fé do povo de Israel, a promessa da chuva e o início da corrida. Após a dramática confrontação no Monte Carmelo, Elias sabia que sua missão ainda não havia terminado. Ele tinha uma mensagem importante para o rei Acabe.
A seca que havia assolado Israel durante 3 anos estava prestes a terminar. Elias disse a Acabe: "Vá, coma e beba, porque ouço o ruído de uma grande chuva." Enquanto Acabe subia ao monte para celebrar, Elias se preparou para um momento crucial. Ele subiu ao topo do Monte Carmelo, se prostrou com o rosto entre os joelhos e começou a orar fervorosamente. Sabia que a chuva prometida por Deus estava para cair, mas ainda não havia sinais dela. Elias enviou 7 vezes seu criado para olhar em direção ao mar. Nas primeiras 6 vezes, o servo voltou sem novidades. Mas na 7ª vez, viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem que subia do mar. Elias reconheceu isso como um sinal de que a chuva estava a caminho. Então, enviou seu servo para avisar a Acabe que preparasse seu carro e descesse antes que a chuva o impedisse. O ambiente estava carregado de expectativa e a tensão no ar era palpável. Elias, movido por uma força divina, cingiu os lombos e se preparou para o que viria a seguir. Com determinação inabalável e fé absoluta, estava disposto a realizar uma façanha extraordinária, algo que desafiasse a lógica humana e demonstrasse mais uma vez o poder de Deus. A corrida miraculosa. Enquanto Acabe se preparava para partir em seu carro puxado pelos melhores cavalos, Elias se dispôs a correr, impulsionado por uma força divina. Com a confirmação da pequena nuvem no horizonte, Elias sabia que a grande chuva estava prestes a chegar. Ele havia advertido Acabe para que preparasse seu carro e descesse rapidamente antes que a tempestade o detivesse. O rei Acabe, confiando na velocidade e força de seus cavalos, iniciou sua viagem de volta a Jezreel. Enquanto isso, Elias, preparado para um momento crucial, se posicionou para correr. Elias não era apenas um profeta poderoso em espírito, mas também estava prestes a demonstrar uma força física extraordinária. O que aconteceu a seguir foi nada menos que um milagre. Cada passo que Elias dava era impulsionado por uma fé inabalável e um propósito maior. Ele não corria apenas com suas próprias forças, mas com a energia divina que lhe dava poder. Imagine a cena. Um homem aparentemente comum superando os cavalos mais velozes do rei, não graças a seu treinamento físico, mas à força de uma fé profunda e uma missão divina. Elias chegou à cidade de Jezreel antes do carro do rei, uma distância de aproximadamente 25 quilômetros. Foi uma demonstração viva de que o impossível se torna possível quando o Espírito de Deus se manifesta. A corrida de Elias. Quando a fé superou os cavalos do rei, Elias não apenas correu, ele voou sobre o terreno, demonstrando que, com Deus, tudo é possível. Aquela demonstração de poder não visava exibir a habilidade física do profeta, mas afirmar a supremacia do Deus de Israel, que é capaz de conceder força sobre-humana aos seus servos fiéis. A corrida de Elias não foi apenas um ato de velocidade, foi um testemunho vivo da ação divina, fluindo por meio de um coração obediente. A jornada até Jezreel não foi fácil. A distância de aproximadamente 25 quilômetros era marcada por terreno acidentado, colinas íngremes e trilhas traiçoeiras. Além disso, a iminente chegada da tempestade tornava o solo escorregadio e a visibilidade quase nula. Correr nessas condições seria um desafio até mesmo para guerreiros treinados. Mas Elias não era movido por força humana, e sim por uma missão celestial. À medida que avançava, o vento se intensificava e as primeiras gotas de chuva começavam a cair, transformando o caminho em uma trilha enlameada. Ainda assim, cada novo obstáculo apenas parecia reforçar a determinação do profeta. Elias não diminuiu o ritmo, ao contrário, seu vigor se renovava a cada passo. Sua força e agilidade eram impressionantes, e as adversidades apenas ressaltavam a magnitude do milagre em curso. Enquanto a tempestade ganhava força, Elias seguia correndo, impulsionado por uma energia sobrenatural. A paisagem ao redor se alterava rapidamente, mas sua velocidade e concentração permaneciam firmes. O que seria impossível para qualquer outro ser humano, Elias realizava com precisão e confiança. Ele não apenas enfrentava os desafios do terreno, ele os dominava.
provando que, com auxílio divino, qualquer barreira pode ser superada. O rei Acabe, em seu carro puxado pelos melhores cavalos do reino, ficou estupefato ao ver Elias correndo à sua frente. O carro real, projetado para alcançar máxima velocidade e eficiência, deveria facilmente ultrapassar qualquer corredor a pé. No entanto, Elias, sustentado por uma força vinda dos céus, não apenas acompanhou o carro, ele o ultrapassou. Para Acabe, aquilo não era apenas surpreendente, era uma confirmação clara de que Deus estava agindo poderosamente por meio do profeta. Os servos e todo o séquito real ficaram atônitos com a cena. Era um espetáculo sem precedentes, um homem comum deixando para trás os cavalos mais rápidos do reino. Em todos os rostos, via-se o espanto, a admiração e o temor reverente diante do que testemunhavam. Essa façanha extraordinária não apenas revelava a incrível habilidade física de Elias, mas também reforçava sua autoridade espiritual. A corrida foi, sem dúvida, um testemunho visível da presença de Deus. Todos os que estavam presentes naquele momento ficaram profundamente marcados, pois compreenderam que haviam presenciado o sobrenatural. Elias chegou a Jezreel antes de Acabe, provando que o poder divino que o impulsionava era maior que qualquer força humana. Sua chegada não foi apenas o clímax de um feito físico admirável, mas uma declaração espiritual poderosa. Elias havia percorrido uma longa distância em condições extremas, algo que seria impossível sem a intervenção direta de Deus. Todos os que estavam presentes naquele momento ficaram profundamente marcados, pois compreenderam que haviam presenciado o sobrenatural. Elias chegou a Jezreel antes de Acabe, provando que o poder divino que o impulsionava era maior que qualquer força humana. Sua chegada não foi apenas o clímax de um feito físico admirável, mas uma declaração espiritual poderosa. Elias havia percorrido uma longa distância em condições extremas, algo que seria impossível sem a intervenção direta de Deus. A cidade de Jezreel, que aguardava com ansiedade o retorno do rei e a notícia da chuva, viu pela primeira vez a figura solitária de Elias surgindo no horizonte. Ele chegava antes mesmo da comitiva real, trazendo consigo o sinal irrefutável do agir de Deus. A sua chegada simbolizou a vitória do poder celestial sobre as limitações humanas, reafirmando a mensagem de que a verdadeira força e velocidade vem do Senhor. Aquele momento marcava o fim de uma jornada épica, mas também o início de uma nova era de fé e esperança para Israel. A façanha de Elias não apenas impressionou os olhos dos que a presenciaram, mas consolidou sua autoridade como profeta do Altíssimo. A corrida tornou-se símbolo da urgência e importância da mensagem divina. Era a prova viva de que, quando nos alinhamos com a vontade de Deus, superamos os limites da carne. A força e a velocidade de Elias, impulsionadas por Deus, são um testemunho eterno do que o Senhor pode fazer através de seus servos. Para o povo de Israel, aquele acontecimento tornou-se um lembrete poderoso. Deus estava presente, ativo, pronto para agir em favor dos que nele confiam. A corrida de Elias se tornou uma história de fé, inspiração e milagres, provando que, com confiança no Altíssimo, somos capazes de realizar o extraordinário. Mesmo hoje, essa história continua a inspirar gerações. A imagem do profeta deixando para trás os cavalos do rei permanece viva na memória coletiva da fé, desafiando-nos a confiar mais, crer mais e correr com propósito, como Elias correu. A narrativa de Elias é mais do que um registro de velocidade. É uma lição profunda sobre fé, obediência e rendição total à vontade de Deus. Elias não confiava em suas próprias capacidades, ele confiava no poder de Deus. E essa dependência absoluta é algo que todos nós podemos buscar em nossa caminhada espiritual. Ao refletirmos sobre essa história, aprendemos que Elias nos ensina o que é possível quando estamos alinhados com os propósitos do Senhor. Sua corrida representa a urgência com que devemos anunciar a palavra e o poder que está à disposição daqueles que vivem em obediência.
Quando enfrentarmos desafios, lembremos-nos que o mesmo Deus que deu a Elias força para correr à frente dos cavalos do rei Acabe também pode nos dar poder para vencer nossas próprias lutas. A chave está em confiar plenamente no Senhor e buscar a sua direção todos os dias. Se aplicarmos esses princípios, rendição, fé e obediência, seremos capazes de testemunhar milagres em nossas próprias vidas. A corrida de Elias é mais do que uma história. É uma profecia viva sobre o que Deus pode fazer com aqueles que se entregam por inteiro. Que essa narrativa nos inspire a correr com fé, como Elias, sabendo que com Deus tudo é possível. Mensagem final. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema do vídeo, sempre respeitando a opinião dos outros. Se este conteúdo falou ao seu coração, apoie o canal com sua inscrição para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com familiares e amigos. Deixe seu like e ajude a espalhar esta mensagem de fé. Juntos, podemos alcançar mais pessoas, iluminar mais vidas e renovar a esperança. Muito obrigado por estar aqui e que o Deus de Elias também te fortaleça em tua jornada.